turma, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no quadro Comentando e Reagindo no canal Multigaster. Eu, claro, sou o Alex Gaster e eu vou te contar as fofocas que rolaram depois do nosso último vídeo, que saiu lá na sexta-feira. Teve muita coisa legal e, claro, que a gente vai separar em partes para você não ficar tão confuso. Então, se você não tem tempo para assistir o Big Brother, não consegue acompanhar tudo que está rolando ou consegue ver só pela internet, este é o melhor tipo de conteúdo para você se inteirar desse que é o maior reality show do mundo. Então, vamos só relembrar um pouquinho do que aconteceu nos últimos tempos, né? Ou melhor dizendo, na primeira semana ou na metade da primeira semana. Estamos em modo turbo, então tudo está acontecendo muito rápido neste reality. O nosso último momento juntos aqui no canal foi falar um pouquinho sobre a saída do Maicon, né? Depois que ele saiu, rolou a prova do líder e teve também o Na Mira, com o Rodriguinho indicando 3 pessoas, deixando elas ali com a expectativa de que elas realmente poderiam ir para o paredão, beleza? Mas, feito isso, se você também não viu essa etapa do nosso vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima para que você consiga acompanhar também a nossa timeline bem direitinho, tá joia? Vamos saber o que aconteceu depois, né? O que aconteceu na sexta-feira. Vamos começar falando sobre a prova do anjo, que aconteceu na tarde de sexta-feira. E foi uma prova muito bacana, porque ela meio que reviveu ali um jogo de perguntas e respostas da Latam. Inclusive, eu achei que o nosso amigo Marcos Vinícius seria o grande campeão, afinal de contas, ele é comissário de bordo, mas não rolou. Foram indo por eliminatórias e as perguntas eram feitas pelo Tadeu. Obviamente, na prova do anjo, o Tadeu nem aparece, ele acho que faz de casa mesmo, mas foi bem interessante saber como que foi essa dinâmica. E na prova da Latam, na final, ficaram a Anne e o Matheus, que reviveram a final daquela famosa prova do líder, que foi a prova de resistência. Que quem levou foi a Anne e ela levou um carro. Dessa vez quem ganhou a prova do anjo na sexta-feira foi o Matheus. Feito isso, entrou um clima de descanso na casa. Eles acharam que estava tudo de boa, até porque na quinta o Rodriguinho tinha feito aquela indicação, né, do Na Mira. E a partir de agora eles achavam que o paredão seria formado apenas no domingo. Errados estávamos. Na própria sexta-feira tivemos mais um paredão. E é isso que a gente vai falar agora. Vamos entender um pouquinho então de como foi a formação desse paredão, né? O anjo, ele era autoimune, mas ele ainda tinha o poder de imunizar mais uma pessoa. E o Matheus escolheu o Pisani. Então o Pisani e o Matheus estavam imunes. Assim como no primeiro paredão também tinham 2 imunes, nesse a gente segue com 2 imunes sem poderem ser votados. E aí vem a indicação do líder. E o líder só pode indicar 3 pessoas. Aquelas que ele deixou na mira lá no dia que ele foi o líder. Então o Rodriguinho agora indicou o Davi, e aí nós já temos o primeiro emparedado. E os brothers começaram a fazer os seus votos, e aí rolou um empate entre a Raquel e o Juninho. Então entrou o líder novamente para desempatar, e o líder escolheu colocar o Juninho. Então o Rodriguinho foi responsável de colocar aí 2 pessoas no paredão. Feito isso, o indicado pela casa teria o poder de puxar alguém, e claro que o Juninho escolheu a Thalita. Então tivemos aí um paredão triplo formado pelo Davi, pelo Juninho e pela Thalita. Tudo isso ainda na sexta-feira. Foi aberta a votação e a galera começou a votar desesperadamente. E antes da gente entrar no próximo assunto, eu quero fazer um adendo ao que aconteceu no dia seguinte, que foi a festa. A festa foi um verdadeiro caos, né? A gente tentou acompanhar tudo ao vivo por aqui, mas a transmissão feita pelo Globoplay, tanto no Multishow e até mesmo aquela entrada ao vivo, né, naquela janela de espaço que tem na Rede Globo, o áudio da música não estava 100%. Eu acredito que eles fizeram todos os testes, mas em algum momento a transmissão do áudio não estava saindo para os streamings. Então, o áudio da Ludmilla sempre estava baixo, a gente conseguia ouvir mais os brothers e o microfone nunca centralizava. Então a gente conseguia ouvir muito mais barulho ao redor do que o verdadeiro show, como sempre é. Quando vocês sabem que se você está assistindo o Big Brother, está assistindo a festa, quando a atração está cantando, você vê o show e depois você vê o microfone dos brothers. Dessa vez ficou tudo muito confuso e a galera estava muito desanimada. Você tinha aquela impressão de que ninguém queria muito estar ali.
mas tudo isso tem um motivo e eu vou explicar rapidinho antes da gente entrar no assunto da eliminação. E a história foi a seguinte: a Alane acabou sofrendo um desmaio minutos antes da festa começar. De fato, ela realmente desmaiou, precisou ser levada para o confessionário. Quem levou ela até o confessionário foi o Nizam. Eles estavam conversando na cozinha quando de repente ela teve realmente um desmaio, e foi um desmaio de ansiedade, né? Ela entrou numa crise de ansiedade muito grande e acabou sofrendo esse desmaio. Então rolou uma comoção muito grande e a galera logo após já tinha que entrar na festa. Então ficou um clima de meio bosta mesmo a festa, assim, ninguém estava muito querendo estar ali. E isso foi muito nítido, tanto na transmissão quanto depois, né? As pessoas durante a festa ficaram em grupinhos conversando, ninguém dançou, curtiu. Então, assim, foi uma festa bem estranha que aconteceu no sábado. E tem mais, isso tudo que rolou com a Alane tem a ver com a história do espelho, né? O Nizam fez um comentário sobre a Vanessa Lopes, falando que ela se olhava muito no espelho, porque isso era comum pela profissão dela. Isso rodou um microfone sem fio, acabou no que acabou. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando dessa treta, porque é pano pra manga, tá? Vamos partir pro próximo assunto, pra gente ver o que mais aconteceu? Já que a festa tava meio borocochô, vamos tentar puxar isso pra cima, que é o que a gente gosta, que a gente gosta de confusão. Chegado o domingo, a gente tinha então um momento crucial. Nós vamos ter uma eliminação, a segunda eliminação. E aí, com 22,71% dos votos, a Thalita de fato foi a segunda eliminada do Big Brother Brasil 24. E as pesquisas, elas estavam realmente ali com um impasse, né? Nós tínhamos tanto a Thalita quanto o Juninho disputando o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Quem ficou mais votado, né, que era quem que a gente queria que ficasse na casa, foi o Davi. Então ali teve quase que um empate técnico no segundo e no terceiro lugar, e logo mais para o final do dia a gente conseguiu ver que a Thalita começou a perder um pouco dos votos, e foi o que ela recebeu ali de 22,71%. Perdendo, né, para o Juninho, que teve uma grande briga com toda a galera do Puxadinho, e também o Davi, que teve toda uma outra comoção, todo um outro estresse ali, tanto com o Nizam, como também com outros brothers. Então, vale a pena lembrar que ainda assim, quem faz treta, quem arruma confusão, quem tira palavra limpa, quem fala o que quer, tem mais chances de ficar. A gente sabe que a Thalita chorou, ela pouco se posicionou. O único momento que a gente viu ela conversando mesmo foi quando ela flagrou lá no banheiro Pantene o Juninho conversando com os brothers sobre ela, e ela estava atrás dele, ele não percebia que ele estava falando dela. Então eu achei bem bacana ali, ela tentou falar, mas o Rodriguinho tirou ela dali, então ela acabou não falando tudo o que deveria, e acho que isso deixou ela meio apagada, né? Tanto pela edição, quanto quem acompanha no pay-per-view. Ela realmente não aparece, geralmente ela está no quarto, conversando com aqui ou um ali, mas sem grandes movimentações. Então não foi surpresa nenhuma que a gente teve a eliminação da Thalita no segundo paredão do Big Brother Brasil. Feito isso, gente, vamos falar então sobre a prova do líder, que isso aconteceu logo depois da saída da Thalita. A Thalita saiu exatamente como o nosso amigo Michael Merendas. Eles saíram lá pela porta sem que a galera fosse para lá para se despedir. Afinal de contas, tinha que rolar ainda uma prova do líder. E a prova do líder foi o seguinte: a prova do líder foi da Estácio. E a prova sempre tem a ver com pílulas de conhecimento, é bem interessante. E lembrou também um programa que a gente já conhece da TV brasileira, que é um programa Tentação, onde os grupos se dividiam, né, entre as respostas, e quem tivesse certo ia se classificando. Logo na primeira etapa, onde a pergunta era sobre economia criativa, os brothers se dividiram entre 14 para um lado e 12 para outro. Mas desses 12 já foram eliminados porque a resposta estava errada. A segunda pergunta era sobre saúde. E aí os brothers se dividiram novamente e mais 6 foram eliminados. A terceira pergunta era sobre direito, e quem ficou na pergunta de direito era o Davi, o Lucas Henrique, o Michel e Yasmin, a Vanessa também. E aí desses 6, 3 foram eliminados. Então 3 foram para a pergunta final, que era sobre engenharia. E aí a gente tinha possibilidades de liderança entre Vanessa Camargo, Michel e também o Lucas Henrique. E quem ganhou, né, acertando a pergunta de engenharia, foi o Lucas Henrique, também conhecido como filho do compadre Washington. Depois de ter ganhado a prova do líder e ainda ter ganhado também mais uma graduação ou pós-graduação EAD da Estácio, o Lucas tinha que separar o VIP e a Xepa.
E aí, ele escolheu os seguintes: Lady Ellen, depois escolheu o Vinícius, depois escolheu o Bin Laden, escolheu o Lucas Luigi, escolheu a Raquel, o Michel, a Giovanna, o Marcos Vinícius e também finalizou com a escolha do Matheus, que escolheu ele para ir pro almoço do anjo. Achei legal essa retribuição. Feito isso, ele tinha o seu VIP formado, já tinha ali o seu cargo de líder e ele tinha que colocar isso em prática. E aí começou então a nossa formação de paredão. Dessa vez, como a gente está em modo turbo, o Lucas não teve o anjo impedindo que ele votasse em alguém. Então ele pôde votar em qualquer pessoa que tivesse ali disponível na casa. E ele escolheu votar na Beatriz. E a Beatriz foi direto para o paredão por indicação do líder. Depois, antes de começar a votação, teve uma coisa bem legal nessa dinâmica. O líder pegou uma urna na despensa e ele selecionou 6 pessoas em sorteio. Cada pessoa indicava um brother para não votar. Ou seja, de todos os brothers que votariam, 6 deles não teriam poder de voto, ficariam fora da votação de domingo. E aí, os brothers que foram vetados foram o Nizam, Rodriguinho, o Juninho, a Raquel e também o Matheus. Tinha uma surpresa, mas ainda não sabiam até aquele momento. E eles começaram a votar, né? Começaram a ir lá para o confessionário, começaram a votar e de novo teve um empate. Quem empatou dessa vez foi o Pisani e a Alane. Cada um deles recebeu 4 votos. E aí coube ao nosso líder, Lucas Henrique, ter que desempatar. E ele começou falando um pouquinho sobre afinidade e tudo mais. E eu também achei que ele fosse de cara tirar o Pisani. Mas não, ele resolveu livrar a Alane do paredão. E quem foi pro paredão foi o Lucas Pisani, que é a chará dele ali, né? São os 2 Lucas, Lucas Henrique e Lucas Pisani. Feito isso, nós tínhamos então 2 pessoas emparedadas. Uma pela casa, com o voto de Minerva do líder, e também tínhamos o voto do líder, que foi a Beatriz, e depois tivemos o Lucas Pisani. Agora faltava escolher o terceiro emparedado da noite. Como que é essa dinâmica? Os 6 brothers que haviam ficado sem poder de voto foram chamados lá no confessionário para escolher em consenso mais um brother para ir para o paredão. Começou ali uma discussão, um queria um, outro queria outro. A Raquel não queria votar, por exemplo, na outra opção que o Rodriguinho trouxe. O Nizam também sugeriu nomes. E aí ficou naquela coisa, quem vai, quem vai, quem vai, quem não vai. Quando o Matheus trouxe o nome do Davi, o Rodriguinho falou também, Davi. O Nizam falou, Davi. E aí começou que todo mundo acabou indo pelo nome do Davi, mas a Raquel não queria. E ela foi colocada à pressão, né? O pessoal falou, você tem que decidir, você tá aqui, você já falou um nome, você precisa dizer um nome agora. Nós temos menos de 1 minuto para decidir. Eu acredito que com um pouco de medo ela acabou votando no Davi, porque ela pensou, se eu não votar no Davi, tem quantos? Tem mais 5 votos nessa sala que podem vir para mim, porque eu não tô querendo compartilhar e não tô querendo tomar uma decisão, não tô querendo me posicionar. E logo depois que o Tadeu anunciou que o paredão então estava formado, né? Um paredão triplo, por Beatriz, por Lucas Pisani e por Davi, a Raquel chamou o Davi e explicou como foi a dinâmica, tentando deixar tudo em pratos limpos, para que ela também não se prejudicasse, afinal de contas ela tem uma relação. Eu acho o Davi um grande jogador, mas eu acho que ele tem algumas atitudes que a gente precisa ser mais ponderados, né? Eu percebo que ele é muito militar em muitas coisas, obviamente ele tem essa estrutura militar, porque ele vem do exército, né? Ele mostra muito isso, que ele tem realmente muita postura, mas ele tem que entender que ele não está mais no exército. Ele está num programa, num reality show, numa sessão de entretenimento. Então, por mais que a gente queira ver a convivência dele, ele precisa entender que ele não precisa agir como ele agiria dentro do exército. Inclusive, algumas regras são muito mais maleáveis. Lógico que esse perfil um pouco autoritarista pode trazer também algumas intrigas e pode deixar o programa mais animado. Então eu gosto dele como personagem no jogo, mas eu assim não estou tão contente com algumas atitudes que ele está tendo lá dentro. Ontem rolou uma briga ali no finalzinho, né? Depois que a gente já saiu lá pro bate-papo com o eliminado, ainda ficou ali uma conversinha e o Davi tentou ir lá tirar satisfação com o Nizam, mas ele acabou só querendo falar, né? E é isso que eu digo. Quando a pessoa é muito extremista, ela tem a sua opinião muito formada, ela acaba falando, mas ela não tem ouvidos para ouvir. Então, não era uma conversa, ali era só um desabafo, e um desabafo em tom de briga. Não era um desabafo onde você senta e conversa. Então, estava bem tenso o clima entre os brothers. Mas, gente, a gente tem que pensar que a gente está aí, ó, fechando a primeira semana do Big Brother.
Primeira semana a gente já teve 2 paredões, 2 eliminados, temos a formação de mais um paredão rolando. Na terça-feira temos mais uma eliminação. Para quem vai a sua torcida? Você está torcendo para quem? Pro Lucas Pisani, para Beatriz ou pro Davi? Como vocês sabem, o Davi acabou de sair de um paredão e já emendou outro. É como se ele tivesse mantido, né, o mesmo paredão, só que com pessoas diferentes. Eu acho que dessa vez ele não sai, assim como ele já se livrou do outro. Eu acredito também que a Beatriz não vai sair. E eu quero dar esse spoilerzinho pra vocês que rolou ontem à noite ainda. Logo depois da eliminação da Thalita, ela foi muito questionada, principalmente no Twitter, onde todo mundo falou que ela não se posicionou, que ela deveria ter chamado mais as pessoas, deveria ter tirado mais satisfações e não ficar tão quieta. Que foi justamente o oposto que a Beatriz fez. Para quem não lembra, a Beatriz é a nossa diva do Brás, né? Ela fala muito, ela se expressa muito, ela brinca demais nas festas, ela é uma grande personagem desta edição. Logo temos que perceber como que é que ela lida com os brothers também. E ela chamou o líder e falou pro líder, olha, eu sei, eu entendo que você votou em mim, eu gosto de você, mas eu entendo também que eu tenho esse meu jeito de falar, esse meu jeito de agir, mas ao você fazer isso e me indicar, você sim se torna um alvo para mim e a partir de agora você é o meu rival aqui dentro. Eu acho que a pessoa que ela é indicada pro paredão, ela corre o risco de sair, ela chama o líder e ela faz isso, tenho certeza que muita gente vai votar pra Bia ficar, hein? Porque é isso que a gente quer. Então eu acho que a Bia e o Davi vão se salvar desse paredão, e o Pisani, que é mais morno na casa, por mais que seja ali queridinho por todo mundo, ele é mais aguinha morna, então eu acho que ele vai ser eliminado na terça-feira. E claro que quarta-feira a gente vai ter vídeo novo aqui e já vai saber quem foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil. Então, gente, antes da gente acabar esse vídeo, deixa eu pedir uma coisinha rapidinho para vocês. Deixa um likezinho aqui nesse vídeo, por favor. Não te custa nada. Só deixa o seu joinha, porque assim você incentiva a gente a produzir muito mais conteúdo aqui no canal Multigaster. Nós temos outros quadros aqui, como Guest Game, nós temos Teorias Intrigantes e também temos o Nerdflix Plus. Então você está cheio de conteúdos por aqui e também você pode ir no nosso Instagram e ver um pouco mais sobre o que a gente está publicando por lá, te deixando muito mais informado. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se e faça essa comunidade crescer ainda mais. Se você quiser saber quando a gente lança um vídeo extra, eu vou te aconselhar a você ativar o sininho de notificações, hein? Porque nesse modo turbo do Big Brother, a gente está acabando gravando vídeos extras. Também, às vezes, sobre uma treta, às vezes sobre algo que rola, às vezes está passando aqui no pay-per-view. Então, se você que não quiser perder nada do que a gente está produzindo, ativa esse sininho. E a gente, claro, se encontra no próximo vídeo. Obrigado, eu vou ficando por aqui e até lá!